Dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com Ana Beatriz Presgrave, mulher branca de cabelos longos escuros. Ela veste neste vídeo uma camisa na cor branca e fala sobre mulheres e direitos humanos. Olá, meu nome é Ana Beatriz Presgrave, eu sou conselheira federal da OAB pelo Rio Grande do Norte, sou professora dos cursos de graduação e do programa de pós-graduação em Direito da UFRN e estou aqui hoje para participar de uma campanha incrível promovida pela CAASP, Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Vou trazer um tema que eu acho muito importante de ser aprofundado, que é a relação entre as mulheres e os direitos humanos. Como enfrentar a violência e garantir a dignidade das mulheres a partir da proteção dos direitos humanos. Bom, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente lembra da Revolução Francesa, 1789, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a afirmação de alguns direitos, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas poucas vezes a gente se pergunta que liberdade era essa? Que igualdade era essa? A igualdade de quem? Quem eram os iguais na Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi uma revolução eminentemente masculina, foi uma revolução machista, foi uma revolução que elevou a categoria de cidadão homens brancos e ricos. E a partir de então, homens brancos e ricos passaram a ser os legisladores, tomaram o lugar da nobreza para fazer as leis. E aí viraram aquilo que o professor Dalmo Dallari chama de fazedores de leis, máquinas fazedoras de leis. E homens brancos e ricos passaram a fazer leis para manter os seus próprios privilégios. E isso se tornou a tônica, tanto na Revolução Francesa, quanto na própria Revolução Americana, né, com a Carta Constitucional Americana, de 1776, e de 1789 para frente, o que a gente viu foi basicamente isso, né, uma mulher subjugada, inclusive normativamente. E no Brasil, isso fica muito claro quando a gente pega o histórico, né, do que a mulher no plano normativo brasileiro. Muito embora as cartas constitucionais afirmassem igualdade, a questão de igualdade para quem sempre ficava subliminar. Por quê? Na hora que íamos lá para o Código Civil de 1916, o Código Civil ele estabelece quem tem capacidade civil, quem é que pode praticar atos da vida civil, e víamos lá no Código Civil de 1916 que as mulheres eram relativamente incapazes, mulheres casadas passavam a ser relativamente incapazes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres não podiam praticar atos da vida civil. Quer dizer que o marido era o chefe da família, era o chefe da sociedade conjugal, era ele quem representava a família legalmente. Então, se a família era convidada para alguma coisa, quem tinha que responder era o marido. Ele era o responsável pela manutenção, pelo sustento, ele era o responsável pela administração dos bens, ele era responsável por fixar o domicílio, ou por mudar o domicílio, ele era o responsável por praticamente tudo. A mulher, quando se casava, ela tinha que adquirir o sobrenome do marido. Então, ela vivia numa situação de submissão ao homem, isso normativamente, e ela não podia sequer ser eleita, né, para fazer leis diferentes que afirmassem o direito feminino. Então, a partir do século XX, começa a haver uma movimentação muito grande para que houvesse pelo menos o direito ao voto, porque enquanto a mulher não pudesse votar e ser votada, exercer direitos políticos, né, que é uma das formas de direitos humanos, a gente tem direitos civis, a gente tem direitos políticos, a gente tem direitos sociais, o direito de votar e ser votada era fundamental para que a mulher pudesse começar a mudar essa realidade. E a partir de 1932, todas as mulheres no Brasil, muito embora já tivesse um pouquinho antes, aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, já tivéssemos tido a primeira eleitora brasileira, depois a primeira prefeita brasileira, isso ainda antes de 1932, mas em 1932, com o Código Eleitoral, todas as mulheres em território nacional passaram a ter o direito de votar, de ser votada. E isso é fundamental para a construção de normas, né, de leis mais justas. Reflexo disso foi que em 1962 veio aquilo que se chamou Estatuto da Mulher Casada. Foi uma lei que alterou, né, algumas questões relacionadas à família, dentre elas essa de transformar a mulher numa pessoa relativamente capaz. Então, esse dispositivo, ele saiu a partir de 1962, e a mulher passou a manter a plenitude de sua capacidade, sendo ela casada ou não. E aí o tempo foi andando, a família, né, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela começa muitas vezes na família, então eu me preocupo muito com as estruturas familiares e como elas se organizam e como o nosso arcabouço normativo, como as nossas leis estabelecem essas relações familiares. E essas relações familiares, elas começam a ganhar outros contornos também em 1977, em que é aprovada a lei do divórcio. Ou seja, as mulheres elas não precisariam mais ser submissas aos seus maridos eternamente. O casamento deixa de ser eterno, pelo menos no âmbito civil, e passa a ser permitido o divórcio. E isso já foi uma forma, né, de
de empoderamento das mulheres também. E a partir de 1988 é que a gente vê uma afirmação categórica dos direitos da mulher, a afirmação de igualdade normativa, ela vem no artigo 5º da Constituição: homens e mulheres são iguais perante a lei, ou seja, a lei só pode fazer algum tipo de discriminação se tiver um fator de discrimen que justifique essa discriminação legislativa, e a partir de então, qualquer dispositivo de lei que ofendesse essa igualdade entre o homem e a mulher, ele passou a ser inconstitucional. E a própria Constituição, no que toca à família, estabeleceu que homem e mulher dividem a chefia familiar, né? Eles são iguais, não existe mais hierarquia, o homem não é mais superior à mulher dentro da estrutura familiar. Isso é importante em termos normativos, é claro, é uma afirmação de direitos, mas isso não resolve um problema cultural. Essa violência contra a mulher, ela decorre de uma sociedade estruturada a partir dessas concepções machistas, dessas concepções patriarcais, de que o homem é superior à mulher. Então, mudar a lei não é suficiente para mudar a cultura e para mudar a sociedade. E a violência contra a mulher continuou ocorrendo, principalmente no ambiente familiar. E para isso foi importantíssima a aprovação de uma lei, que é bastante conhecida, que é a Lei Maria da Penha, que protege a mulher de todo tipo de violência ocorrida no ambiente familiar. Seja violência física, às vezes a gente pensa que a violência contra a mulher é só a violência física, mas não. Toda violência contra a mulher é todo aquele ato que lhe retira a dignidade. Então, temos a violência física, temos a violência psicológica, temos a violência patrimonial, temos violência sexual, temos diversos tipos de violência, e todas essas violências, todos esses tipos de violência são enfrentados pela Lei Maria da Penha. E no âmbito internacional, tivemos um documento extremamente importante de afirmação de direitos e de proteção contra a violência contra a mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa convenção estabelece no seu artigo 2º o que é a violência contra a mulher, e diz o seguinte, né? Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica, que pode ser ocorrida tanto no âmbito familiar, ou na unidade doméstica, em qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus tratos e abuso sexual. Ou aquela ocorrida na comunidade, cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local do trabalho, bem como instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local. E, por último, a violência perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ela ocorra. Então, temos hoje instrumentos normativos que protegem a mulher, que são suficientes em termos normativos. E para que ele seja efetivamente aplicado, depende de todos nós. E para isso, essa campanha é tão importante. E eu parabenizo a CAASP por essa campanha, por essa iniciativa. E para finalizar, eu vou ler o preâmbulo de um documento histórico que eu acho simplesmente incrível, né? Como eu disse, a Revolução Francesa foi uma revolução eminentemente masculina, mas tinham muitas mulheres que trabalhavam na Revolução. E quando foi elaborado o documento, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que era uma proteção aos homens brancos e ricos, teve uma mulher extremamente inteligente, forte e empoderada, Olímpia de Gouges. Olímpia de Gouges, ela escreveu em 1791, ela propõe, né, ela é super batalhadora, e ela propõe uma declaração de direitos da mulher e da cidadã. E para finalizar aqui essa nossa conversa, eu vou ler o preâmbulo dessa declaração, só para se ter ideia da força dessa mulher, que em 1791 já tinha essa visão tão clara, essa percepção tão clara da violência contra a mulher. Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim, que essa declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social seus direitos e seus deveres, que para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados, e que, para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar geral. Em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. E aí, a partir daí, ela faz a declaração da mulher e da cidadã, como que em resposta à declaração dos homens e do cidadão, afirmando que a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. E que assim seja, e que a mulher possa continuar livre e exercendo plenamente todos os seus direitos humanos, sem qualquer tipo de violência. Parabéns mais uma vez à CAASP por essa excelente iniciativa.